Vamos para a palavra. Dentro desses 90 dias em que a arca esteve na casa de Obed-edom, a palavra diz que Obed-edom prosperou. Só que eu quero falar de prosperidade à luz da Bíblia. E talvez seja necessário desconstruir algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, a respeito da teoria da prosperidade. Eu disse aqui ontem, eu não sou um pastor que prega o evangelho da prosperidade. Jamais, abomino isso, diga-se de passagem. Rejeito, nego isso, renuncio isso cada dia. Mas eu também não posso deixar de pregar que eu vivo a prosperidade que o evangelho produz. Entenda, eu não prego o evangelho da prosperidade, mas eu vivo a prosperidade que o evangelho me proporciona. Porque sim, Deus quer que você prospere. Sim, Deus quer que você tenha condições, até mesmo para abençoar. Só que eu quero aqui te passar que existem princípios. Porque pode ter muita gente com dinheiro, não significa que são prósperos. Porque prosperidade para Deus não é dinheiro. E são esses princípios que eu quero passar para você ao longo dessa semana. Talvez na semana que vem a gente entre falando a respeito de mais características de uma casa próspera, como foi a casa de Obed-edom. Prosperidade à luz da Bíblia. Características de um homem e de uma mulher de Deus que possui a presença da arca em sua casa, em seu coração. E eu não poderia começar com outro tema senão santidade ao Senhor. Você quer ser próspero? Então seja santo. Eu já começo por aqui. Não existe prosperidade sem santidade. Anota isso aí. Não existe prosperidade sem santidade. Seja santo. Ah, pastor, você está querendo ser santo? Santo só Deus. Não, meu amigo. À luz da Bíblia, não. Isso aí foi uma mentira que Satanás contou. Infelizmente, ele achou gente no púlpito para dizer isso. Para propagar essa mentira, a ponto de muito crente acreditar que santidade é coisa para os antigos crentes, lá para o passado, para Paulo, para João, para Pedro. Ou é uma coisa utópica, um sonho irreal, jamais pode se alcançar. Ou então, uma grande parcela dos crentes acredita que é algo que só vai ser vivido no céu, quando for arrebatado. Pois eu estou aqui para te dizer que não. Que a nossa missão, ela começa com um chamamento para a santidade. E aqui eu já quero começar lendo o livro de Levítico. Olha só, hein? Velho Testamento. Antes da cruz, antes do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, antes de apóstolos, antes das cartas doutrinárias de Paulo, eu já vou falar de santidade no Velho Testamento. E eu quero ler Levítico 11:45, que diz assim: Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, do mundo, da perdição, da escravidão, para ser o seu Deus. O Senhor está dizendo: eu tirei este povo da terra do Egito, para que eu possa ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu já sou. Você pode ser santo, porque o seu Deus, que te tirou do mundo, que te tirou da perdição, que te tirou do pecado, que te tirou da condenação, ele é santo. Observe que o padrão de santidade é o Senhor. O padrão de santidade não é alguém. O padrão de santidade é o próprio Senhor. Não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é o presbítero, não é o cantor, não é o famoso, não é o anônimo, é o Senhor. Agora, observe que há uma condição de santidade a partir do momento que o Senhor te resgata. Qualquer santificação, qualquer aparência de santidade conquistada e adquirida na própria pessoa, no seu próprio eu, às suas custas, na sua própria força, não é santidade. É orgulho religioso, como os fariseus. Qualquer santidade que você demonstre ou tenha, ou exponha, ou adquira, na força do teu braço, não será santidade. Será orgulho religioso. Porque o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que te tirou.
E porque eu te tirei do Egito, você pode ser santo como eu sou santo. Perceba que o Senhor fez, o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor gerou em nós uma condição, nos tirando do Egito, nos tirando do mundo, da escravidão do pecado. E então Ele nos dá uma prerrogativa, Ele nos dá uma missão: sejam santos, porque eu sou santo. E aí sim, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele vai dizer: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Não é santo na igreja, não é santo cantando, não é santo orando, não é santo pregando. É santo em toda a maneira de viver. Não é ser santo em alguns momentos, não é ser santo em alguns lugares, não é ser santo diante de algumas situações, mas é ser santo em toda a vossa maneira de viver. E ele conclui o verso 16 dizendo: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Uma referência a Levíticos. Perceba que o livro de Levíticos é o livro da lei. Levíticos vem da palavra lei. Todas as leis, tudo que havia sido determinado para o povo caminhar dentro daquelas diretrizes, daquelas regras, foi estabelecido ali, está tudo escrito em Levítico. A partir dali, o apóstolo Pedro usa esse livro como referência para poder incentivar a igreja da sua época e até chega aos nossos dias essa palavra, dada a importância dela: sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Mas afinal de contas, pastor, o que é santo? Nós vamos chegar lá. Eu quero ler ainda Isaías. Voltei para o Velho Testamento para ler o profeta Isaías, quando ele diz que os serafins voavam, Isaías 6, os serafins voavam diante do trono, ao redor do trono do Senhor, e eles diziam uns para os outros, verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Perceba que Isaías não disse: Santo é o Senhor da paz, Santo é o Senhor da glória, Santo é o Senhor do milagre, Santo é o Senhor da cura, Santo é o Deus conosco, Santo é o Jeová Jireh, o Deus provedor, Santo... Não. Os serafins dizem: Santo é o Senhor dos exércitos, porque santidade é uma guerra. E você precisa ser responsável, eu preciso ser responsável por guerrear as minhas guerras em busca de uma santidade. Precisamos querer ser santos. E como que nós vamos querer ser santos se nós aprendemos que ser santo é algo ruim? Porque você pode, talvez na sua memória, se você puxar lá atrás, em algum momento já aconteceu: tá querendo ser santo. Aquela pessoa que diz assim, em tom de deboche, que você está querendo ser melhor que os outros. Aí você responde: não, eu não. Como assim eu não? Eu quero ser santo, sim. Eu estou querendo ser santo, sim. Essa é a minha missão, esse é o meu chamado, ser santo como meu Deus é santo. Foi para isso que Ele me chamou. Ele não me chamou porque eu sou o santo. Ele me chamou para eu ser santo nele. E é uma guerra. 24 horas batalhando. Apóstolo Paulo vai dizer: a minha carne e o meu espírito militam. Militar, de lutar, de batalhar. Eles militam dentro de mim. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque tem uma guerra dentro de mim que me puxa para um lado, me puxa para o outro. Há uma batalha pela santidade. Santificação é uma batalha, queridos. E você precisa buscar a santidade. Não há como eu ter a presença da arca. Não há como eu ter a prosperidade do céu sem santidade. E eu sigo aqui para ler em Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso derruba por terra aquele conceito de que quando eu for para o céu eu serei santo. Não, eu preciso ser santo para ir, porque se eu não for santo eu não vou. Essa santificação deve ser uma busca constante.
Nós não podemos ter a prática do pecado. Somos pecadores, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas nós não fomos chamados para andar em pecado. Se você fizer uma retrospectiva aí na sua mente agora, qual foi o pecado que você cometeu na última hora? Qual foi o pecado que você cometeu de manhã? Qual foi o pecado que você cometeu ontem? Se você vem pecando, você está na prática do pecado, você está vivendo uma iniquidade. Tome cuidado. Seja despertado para buscar ao Senhor de uma forma mais séria. Não dá para ser crente vivendo na prática do pecado. Um deslize, um escorregão aqui ou outro é uma coisa, mas andar na prática do pecado sinaliza que você não nasceu de novo. Então fica aqui o alerta. Eu estou falando aqui de uma vida que viveu, passou pela experiência de nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito que vivifica. E então podemos sim andar em santidade. Devemos andar em santidade. E o último versículo que eu quero ler para caminhar para o final, eu quero falar de Apocalipse 11, 22, 11, que diz assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. E aqui eu quero a sua atenção, porque eu vou trabalhar em cima desse texto até o final. Perceba que ele fala injusto e imundo. E o oposto disso é justo e santo. Captou a mensagem? O injusto continue a praticar injustiça. E o imundo continue na sua imundícia. Aí agora ele vai inverter, ele vai para o outro lado. O justo continue a praticar justiça. O contrário de injusto é justo. E qual é o contrário de imundo? João, o Senhor, através de João, que está escrevendo Apocalipse, vai dizer que é santo. E aqui eu preciso entrar nessa teoria da santidade agora para te fazer entender. Santo é o oposto de imundo. Imundo você já sabe o que é. É sujo. Algumas versões vão dizer assim: quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque santidade é justamente o contraponto, o oposto de sujeira, de imundiça. Então perceba, santidade quer significar que é justamente o oposto à sujeira. E qual é a sujeira da nossa vida espiritual? É o pecado. Então uma vida em santidade, ela é possível a partir do momento que você abre mão de uma vida de prática de pecado. Um outro paralelo que a gente faz é entre o santo e o profano. O santo, o significado da palavra santo significa separado. Por isso que nós começamos lendo aqui o texto de Levítico, onde o Senhor diz: eu tirei vocês do Egito para ser o meu povo, para que eu fosse o seu Deus. Porque no Egito havia uma grande miscigenação de povos. Porque naquela época o Egito era a grande potência mundial, era a cultura, a política, o poder de guerra do Egito era grandioso. É como se fosse os Estados Unidos hoje. Era uma grande potência mundial. Então o Egito subjugava várias nações. Com Israel foi a mesma coisa. O Egito conseguia exercer domínio sobre outras nações. Então quando você vai ao Egito, quando você ia ao Egito naquela ocasião, você podia perceber inúmeras nacionalidades, inúmeras culturas, inúmeros idiomas. Então havia uma mistura. O Egito é tipo do mundo porque é uma mistura, tudo pode. Tudo está certo, tudo convém, tudo combina. O mundo é uma grande lata de lixo que você pode colocar de tudo você encontra no mundo. Inclusive coisa boa. Foi de lá que o Senhor nos tirou. Então o Senhor disse: eu tirei vocês do Egito, da mistura, para separar, para tornar vocês santos, para tornar vocês puros, para tornar vocês um elemento único e não o resultado de uma mistura. Então havia ali uma grande mistureba
no Egito e o Senhor separa. Então, santo, essa palavra no original significa separado. E você vai perceber, por exemplo, quando as águas baixaram pós-dilúvio, o Noé, a gente fica fazendo esse ditadinho, essa brincadeira de quantos animais Moisés pôs na arca, acaba virando um vício. Noé, ele solta um corvo, um urubu, e ele solta uma pomba. A pomba volta porque não encontra um lugar limpo para pousar. E o urubu faz a festa porque a podridão está instaurada. As águas baixaram e a lama e os cadáveres e toda aquela podridão estava ali. E ele gosta daquilo. Estava tudo misturado. O que era seco, o que era molhado, o que era planta, o que era animal, estava tudo misturado e o urubu gostou. A pomba não, a pomba voltou. Dias depois, Noé solta novamente a pomba e ela volta já com um galinho de oliveira no bico. Ó, a vida começou a brotar de novo. Bom sinal. O que é isso? Ela conseguiu encontrar algo definido. Não era mais uma mistura. Não era mais uma árvore misturada com restos mortais de outros animais ou até mesmo de outras pessoas. Porque esse é o resultado do mundo, uma mistura. O profano, agora o santo não, o santo é separado. Então, quando nós falamos de santidade aqui, nós devemos entender que o Senhor nos separou. Então, eu já não faço aquilo porque é pecado. Não, é porque eu sou separado. Eu não posso me misturar. Eu não devo me misturar e nem quero. Até a vontade da mistura já se foi. O que o filho pródigo fora da casa do pai quis comer? A mistura dos porcos. O que porco come? Aquela lavagem. O que é lavagem? Mistura tudo. Resto de comida daqui, resto de fruta dali, resto de verdura de acolá, o soro, o resto do leite, mistura tudo e dá para o porco. Fora da casa do pai, fora do lugar de santidade, nós queremos a mistura. Mas o Senhor nos chamou para sermos separados, para sermos santos. E há uma condição nele para isso. Não é uma condição humana, não é de muita fé, muita força. Não, é nele. Nós devemos estar neles, enxertados nele, como a videira verdadeira. Nós somos os galhos, os ramos enxertados nele, para então sermos santos, para então sermos separados. Entenda que esse é o processo para o qual o Senhor nos convoca nesses dias. Você quer a presença da arca? Quero. Você quer ser como Obed-edom? Quero. Não foi Obed-edom que se elegeu, que se escolheu, mas foi o Senhor que separou e elegeu Obed-edom para receber a arca. Foi o Senhor que separou? Foi. Mas eu aceito ser separado pelo Senhor para isso. Queridos, a palavra vai falar que Davi separou 30 mil homens do seu exército para ir buscar a arca. Só Uzaque morreu fulminado. Tinha mais 30 mil homens para poder carregar essa arca para onde Davi quisesse. Foi para onde? Para a casa de Obed-edom. O santo, o separado. Aquele que Deus separou. Algumas pessoas aqui estão me ouvindo, estão me assistindo e estão descobrindo que foram separadas desde a eternidade para algo específico. Talvez você não entenda agora. Talvez você não estivesse entendendo até agora. Mas o Senhor te separou para algo específico. Você não é comum. Você não é fruto de uma mistura. Tem gente aqui que está vivendo uma mistura de ministrações. Tem gente aqui que está vivendo uma mistura no seu ministério. Pega um pouquinho do mundo aqui, não, vamos fazer uma boate gospel aqui para atrair os jovens. Não vamos falar disso aqui porque isso aqui afasta as pessoas. Não, vamos ensinar 5 passos para vencer a depressão. Não, vamos ensinar 4 passos para prosperar. Não, vamos... E aí começa a trazer. Aí traz o coach, aí traz o empresário, aí traz de tudo um pouco e faz uma mistura no ministério. Quando o Senhor só te chamou para ser santo, separado. E infelizmente nós olhamos para os 4 cantos e não vemos a arca na casa de muitos Obed-edoms, porque eles não pagaram o preço da santidade. Eles não escolheram ser santo como o Senhor é santo. Eles querem ser servos de Deus. Eles querem a presença de Deus. Eles querem o milagre de Deus. Eles querem a unção de Deus, o poder de Deus. Mas não querem a santidade de Deus.
Sabe por quê? Porque santidade requer renúncia. Não dá para eu ser separado, me misturando. Eu não posso ser santo sem negar, sem rejeitar, sem renunciar às práticas do pecado. E infelizmente, por ignorância, durante muitos anos nós aprendemos que santidade é deixar de fazer coisas que o Senhor não mencionou, enquanto fazemos coisas que o Senhor mencionou que não queria que fosse feito. E nós confundimos isso com santidade. A gente disse, não, televisão é do diabo. E aí a gente não assiste mais televisão. E pensa, eu sou santo. Mas aí quando eu descubro que o meu irmão está assistindo TV, eu junto com outro irmão que não assiste também, e fico falando do que assistiu televisão. Você viu fulano? Fulano assistindo televisão. Ah, que absurdo. Se o pastor descobre, ele está de disciplina. Eu estou com o meu irmão fazendo uma fofoca com língua maledicente, que é um pecado determinado na palavra, estabelecido na Torá, desde os princípios, dos primórdios. Deus disse que isso é pecado. E eu estou praticando o pecado, fazendo-me de santo no esforço próprio, porque a Bíblia não falou nada a respeito de assistir televisão. E eu estou criticando o irmão que está assistindo. E às vezes o irmão que está assistindo, ele está mais santo do que eu. Você entendeu? Foi um exemplo aqui grosseiro. Só para que você compreenda que durante muito tempo nós aprendemos o que era a santidade de forma errada. E então eu peco, fuxicando com meu irmão, a respeito de um irmão que está fazendo algo que não é pecado. E eu estou me achando santo. Você percebe que prosperidade tem mais a ver com santidade do que com riqueza? E nós, infelizmente, fomos saqueados pela falta de entendimento. E a palavra vai dizer que sem conhecimento, sem entendimento, o meu povo se perde. E quantos crentes estão perdidos porque estão cumprindo regras, estão cumprindo mandamentos que o Senhor não estabeleceu, estão se preocupando em andar numa linha que o Senhor não traçou. Se você for ler, talvez eu fale disso aqui numa outra oportunidade, mas se você for ler Mateus 23, você vai ver o Senhor chamando os fariseus, os homens que mais cumpriam, os homens que mais conheciam as leis e tradições de Deus, do povo de Deus, Jesus chamando eles de hipócritas, porque atam fardos pesados nos outros, e eles não movem um dedo para carregar. Jesus está chamando os caras de hipócritas, porque eles estabeleceram um monte de regra para as pessoas cumprirem, quando eles mesmos não cumprem nem o que eles dizem que cumprem. E quantas vezes nós fazemos isso? Talvez eu diga aqui, não pode beber. Sentar na roda do escarnecedor, sentar na mesa de um bar que seja para comer um espetinho e tomar um guaraná. Não, mas ele sentou na mesa do bar, então ele está na roda do escarnecedor. E às vezes as nossas igrejas têm mais gente escarnecendo do que numa mesa de bar. Porque quem está na mesa de bar, às vezes está lá com o coração sincero, não está falando mal de ninguém. E eu dentro da igreja falando mal do irmão que está lá sentado. Você entendeu onde é que a gente se perde? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e de entendimento equivocado a respeito de prosperidade, a respeito de santidade, a respeito de pecado. Nós estamos cheios de entendimento vazio. Estamos cheios de um evangelho vazio. E nós vamos, já são 22 horas, nós vamos continuar falando sobre isso. Numa outra oportunidade, nós vamos voltar nesse assunto. Nós vamos voltar a falar de santidade. Nós não entendemos santidade. Obed-edom entendeu. Porque Deus não prospera quem não tem santidade. Ah, mas tem ímpio ali que está rico. Mas então você não entendeu nem o que é prosperidade. Porque você acha que riqueza é prosperidade. O que adianta eu ter 1 milhão na conta e dever 1,5 milhão? Eu estou 500 mil quebrado.
Mas e se eu não tiver nenhum real na conta? E não tiver nenhuma dívida na praça? Quem é mais rico? Quem tem 1 milhão e deve 1,5 milhão? Ou quem não tem nada e nada deve? Você não entendeu prosperidade. A igreja de Jesus não entendeu prosperidade. Você vai ver, por exemplo, se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, me corrija se eu estiver errado. O Senhor está dizendo, pensa que és rica. Pensa que é rica, mas é pobre. Pobre, miserável, cego e nu. Eu te aconselho que compre ouro para que te enriqueças. E que compre colírio para os teus olhos. E que compre vestes brancas para tampar sua nudez. Porque você pensa que você é rica, mas na verdade você é miserável. Porque o seu conceito de riqueza e prosperidade está distorcido. É no padrão do mundo. Por quê? Porque está cheio de mistura. Não se separou o suficiente. Você continua achando que a igreja boa é a igreja grande. Você continua achando que a igreja rica é a igreja que tem o púlpito de acrílico e a cadeira acolchoada. Você continua achando que o pastor bom é o que tem muita visualização no YouTube. Você continua achando que a oração boa é aquela que o Senhor responde do jeito que você orou. Nós trouxemos as métricas, as réguas do mundo, nós trouxemos para dentro da igreja. E a gente tende a pensar que Deus está abençoando e prosperando porque a coisa está acontecendo na nossa visão. Quando Deus está dizendo, pensa que é rica, mas é pobre. Deus prosperou Obed-Edom em 90 dias. E nos próximos 90 dias, nós estamos dentro dos 90 dias. Outubro, novembro e dezembro. Deus vai nos ensinar como alcançar essa prosperidade. E nós vamos viver ela em 2020. Eu profetizo em nome de Jesus, nós seremos prósperos em 2020. Mas será uma prosperidade bíblica. Uma prosperidade bíblica. Eu profetizo uma prosperidade bíblica sobre a igreja de Jesus. Mas nós vamos precisar desconstruir algumas coisas. E construir outras. E a primeira a ser construída é a santidade. A santidade precisa voltar para os nossos púlpitos. A santidade precisa voltar para os nossos hinos. A santidade precisa voltar para os nossos negócios, para as nossas empresas. O que adianta você dar um dízimo de 10% e só negar o imposto? O que adianta você dar o dízimo de 10% e faltar o respeito e honrar o seu funcionário com aquilo que é direito dele? Isso não é prosperidade. O que adianta? O que adianta? Só para falar desse ponto. O que adianta você dar o dízimo de 10% se você se acha dono dos 90% que ficou na sua mão? Para que serve? E que você nessa noite seja visitado pelo Espírito Santo de Deus e que Ele complete no seu coração essa palavra, que Ele tire as suas dúvidas. Vá nele, que Ele tire as suas dúvidas. E é tempo de sermos santos e separados para sermos prósperos e abençoados com a presença da arca. Graça e paz, Deus te abençoe e até